Tudo bem? Eu sou João Eduardo. Como minha mãe fala, tem que ter o Eduardo, só João é João ninguém. Então, assim, eu nasci em Belém, estado do Pará. Me formei na Universidade Federal do Pará no ano de 2010. Depois fiz cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Me formei em 2014. Depois atuei como cirurgião geral por 3 anos no Pará, no interior, na Ilha do Marajó. E aí resolvi fazer cirurgia plástica e fui para São Paulo. Então, depois de mais 3 anos de cirurgia plástica, me formei em 2021, no início de 2021, e venho atuando em São Paulo e no sul da Bahia desde então. Principal erro tá aí, como a gente fala, a internet ajuda bastante, mas atrapalha bastante também. Tratar a cirurgia plástica como uma moda, como somente, eu faço até comparação com minhas pacientes, que nem no salão de beleza a paciente fica do jeito que ela quer, às vezes o cabelo sai diferente. Então, assim, é uma área da cirurgia que precisa ser tratada com bastante respeito, né? Nem todos, como você mesmo falou, têm condições de realizar uma cirurgia plástica. Isso é visto no seu pré-operatório, tem que ser visto. E aí que a gente tem que frear muitos impulsos, né? Primeiro, a saúde do paciente, né? O paciente tabagista, fumante, não tem condição nenhuma de fazer cirurgia plástica. Não existe operar paciente que fuma, né? A pele, o órgão maior do nosso corpo, né, sobrevive através de microcirculação sanguínea. Não existe nenhum vaso importante para nutrir a pele. A pele sobrevive por infiltração do tecido gorduroso. Os vasos sanguíneos chegam na pele por essa microcirculação. E é essa microcirculação a primeira a ser agredida pelo tabaco, né? Então, o paciente fumante ele já é um paciente inflamado, como a gente chama. Então, essa pele nunca vai cicatrizar igual. Tá? Às vezes dá certo, mas é que nem eu falei, arriscar uma coisa que não está fazendo mal ao paciente é você estar fazendo mal ao paciente. Situações que impedem o paciente de realizar uma cirurgia plástica, a maioria das cirurgias plásticas são longas também. Tá? Não, cirurgias acima de 4 horas, em média. Então, acima de 2 horas, o organismo já tem uma facilidade de fazer trombose, né? Principalmente nos membros inferiores. E aí, quando o paciente acorda da cirurgia, a pressão arterial volta ao normal depois da reversão da anestesia, esse trombo pode migrar do membro inferior para uma área de pequena circulação, que é a principal. Quando ele sobe, como a gente chama, são os vasos pulmonares, né? Então, a complicação mais temida, que é a trombose pulmonar, a gente tem que sempre explicar para o paciente tudo isso, né? Que são cirurgias longas e o porquê que ele deve emagrecer, parar de fumar, né? No mínimo 8 semanas antes de qualquer cirurgia plástica tem que estar sem cigarro. Precisamos de ajuda dos outros colegas, psiquiatria, por exemplo. Tá? O colega que mais ajuda a cirurgia plástica tem que tratar o vício antes de operar. Tem um cálculo baseado no índice de massa corporal, né, que é o peso da pessoa pela altura dela ao quadrado. Certo. Lógico que esse índice ele tem algum viés porque é um número. Então, por exemplo, um homem que seja muito musculoso, ele vai acabar tendo um viés de formação. Tem pacientes com 120 quilos mais de músculo, né? Então, se eu for calcular, às vezes dá obesidade. E aí a gente tem ajuda de outros exames, como bioimpedância, para ver percentual de gordura. Estou te falando no caso de cirurgia de contorno corporal, né? Como a gente chama, lipoaspirações, abdominoplastias. Então, o paciente, hoje em dia, idealmente, considera-se um IMC máximo de 28, que seria um IMC de sobrepeso, como a gente chama. Na hora que faz o cálculo, tem vários índices. Acima de 30 é obesidade. Não se deve operar pelo que eu falei do fator de risco para trombose. Como eu disse, a cirurgia em si tem que ser planejada, né? Se você está com recurso somente da sua cirurgia e não levou em consideração as outras coisas, você deve esperar.
Tem que se planejar para ficar um tempo parada, tá? Estou falando por causa do seu trabalho também. Algumas cirurgias mamárias, por exemplo, o paciente não pode fazer abdução do braço, que é levantar o braço do cotovelo ou o ombro, como a gente chama, por algum período, mais de 30, 45 graus, 90, a gente vai liberando aos poucos. Então, se a paciente, por exemplo, é uma professora que dá aula e tem que escrever na lousa, ela tem que se planejar para isso. Não adianta fazer a cirurgia e no outro dia ou na outra semana, já como vai estar sem dor, eu já estou boa, e querer... Ninguém, como eu costumo brincar, ninguém consegue enganar o seu cirurgião. A gente sabe que tem problemas que acontecem, inevitavelmente pode acontecer, porque o organismo cicatriza de forma diferente de uma pessoa para outra, tá? Mas algumas coisas a gente vê que foi alguma coisa fora do planejamento. Então voltou a dirigir mais cedo, voltou a fazer atividade física não programada de acordo com a sua cirurgia, né? Então, não está fazendo a parte de fisioterapia pós-operatória, né? Hoje em dia é o nosso grande aliado, tá? Na melhora da fase inflamatória da cirurgia, que são os primeiros 15 a 20 dias. O fisioterapeuta também tem que ter especialidade nessa área, ajuda o resultado a funcionar, como a gente chama, né? Então, o paciente tem que estar planejado para todos esses custos. Não adianta querer fazer por fazer. Somente a cirurgia. Somente a cirurgia. Tem a parte de drenagem pós-operatória, a parte estética, de ultrassom, laser. Hoje em dia, o nosso aliado que é o taping, que é como se fosse uma esparadrapagem especial para melhorar a drenagem linfática natural do organismo. Então, o paciente tem que entender todo esse projeto, como eu falo. É um investimento. O paciente não pode pensar que, como eu falo, você não vai investir um dinheiro comprando uma casa numa rua que falta luz todo dia, que alaga. É a mesma coisa, o paciente tem que se planejar, tem que pesquisar bastante, tem que ver se seu cirurgião faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele tem registro de qualificação de especialista, tudo isso disponível lá no site, está lá para todo mundo pesquisar, entendeu? Tem que ver o hospital que você vai operar, tudo certinho. Tem que se planejar, né? E, dependendo da sua atividade, você vai ter que ficar um tempo parado, né? Então, tem que se planejar. A parte nutricional é muito importante, tá? Tem paciente que acha que fez uma lipoaspiração que não engorda mais, ou vai fazer uma abdominoplastia e acha que nunca mais vai engordar. Então, tem que ter um acompanhamento multiprofissional, não é só do cirurgião plástico. Tem que ter essa equipe. Não adianta operar e um ex-obeso, por exemplo. Ele sabe que para o resto da vida vai ter que trocar os hábitos. Senão, além da plástica não dar o resultado definitivo, o paciente até reengorda, né? Como a gente já sabe hoje em dia. Isso. Todo paciente que, depois que passa pela consulta, decide fazer a cirurgia, ele recebe um termo, tá? Que a gente pega de base esses termos da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou seja, tiveram diretrizes para construir esses textos. Não é cada cirurgião pode até ter o seu com algum adendo, mas a gente segue orientações. A nossa formação é para isso. Muitas pessoas não sabem, mas assim, você faz prova para entrar na residência de cirurgia plástica, tá? E é uma das áreas de especialidade cirúrgica que você tem que fazer prova para sair também, quase que obrigatoriamente. Cada tópico, cicatrização, consistência, por exemplo, no caso das mamas após as cirurgias, mostrando que não é um resultado imediato, que depende de parte de reação do corpo, de inflamação e tudo mais, de cicatrizes antiestéticas. Tudo isso aqui o paciente tem que levar para casa, tá? Ele não pode assinar, por exemplo, aqui na minha frente. Não, doutor, tudo bem, gostei do senhor, eu quero assinar. Não, você tem que levar o termo, ler com calma, porque a norma fala que a data do termo não pode ser do dia de consulta nem no dia da cirurgia. O principal aí, da parte do resultado, lógico, há um ganho de autoestima significativo, né, para o paciente, porque como eu costumo falar, a gente trata de incômodo. Nunca você pode ir num cirurgião plástico e ele querer indicar cirurgia do que você não está incomodado. Se você for lá se queixar de uma gordura localizada na lateral do corpo e o colega quer operar sua orelha, seu nariz. Não funciona assim. Então, primeiro, o paciente tem que estar
contente com ele próprio. Voltando àquela questão de estar ansioso, estar com algum problema psicológico, psiquiátrico e tudo mais. Então, o resultado a gente atinge em conjunto, fica bastante feliz quando o paciente atinge aquilo que resolve aquilo que estava incomodando ele.